Olá a todos, tudo bem? Bem-vindo ao canal, meus amados irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? Tem um canal aí do entendimento da palavra de Deus na minha vida e também na sua vida, né? Que Deus possa abençoar seus caminhos, né? Que Deus possa iluminar cada vez mais, derramando sabedoria para você e bênção na sua vida, né? Para você que acompanha o canal, né? Quem não me conhece ainda é Ricardo Marcondes, né? Meu canal é Ricardo Marcondes 1979, tá bom, meus amados? Sejam todos bem-vindos ao canal. Quem quiser dar um like, né, se a mensagem é útil, fique à vontade, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, o tema de hoje é o livro de Mateus. O tema bíblico de hoje é sobre preocupações e ansiedade, tá bom? Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao canal, né? O entendimento da palavra de Deus, também na minha vida e na sua vida. Sejam todos bem-vindos. É o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 até o 34. Tá bom, meus amados? Sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? Do entendimento da palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34. Portanto, não vivam preocupados, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque são gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Versículo 34. Assim não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Amém, meus amados irmãos? Que seja bem-vindo ao canal, né? A palavra de entendimento hoje da palavra bíblica de Deus é sobre preocupações, né? Quantas pessoas não estão aí preocupadas, né? Com o dia a dia. Faz parte, né? A preocupação, ela vem, né? A todo momento, a todo vapor, né? E eu peço, meus amados irmãos, aqui a explicação do tema de hoje, né? Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, né? E o que vestir, né? As preocupações aí que as pessoas têm. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos, os que correm atrás dessas coisas, né? Os pagãos, os gentis, né? Que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, o que vocês precisam delas, né? O Pai Celestial, né, sabe o que vocês precisam delas, né? De comer, vestir e o que beber, né, meus amados? Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está mandando a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, né, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né, a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, né, trará suas próprias preocupações, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, quer dizer, o amanhã, né? Amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, né, meus amados? Então, sobre a explicação do livro de hoje, para quem está chegando, né? Quem quiser dar um like ao canal, fique à vontade, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Ricardo Marcondes 1979, né? Sejam todos bem-vindos aí. A explicação do tema de hoje está escrito também no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aí vem: lance sobre toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, porque ele tem cuidado de vós, né? Sobre, né? Lance sobre toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é uma explicação aí sobre o tema de hoje, tá bom, meus amados? No livro de Salmos também, que o rei Davi escreveu, né? Capítulo 94, versículo 19, né? Lá está escrito: quando a ansiedade já me dominava, íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha o rei Davi dizendo aí, né? Salmos 94, né? Versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava, né? A ansiedade dominava ele, o mais íntimo dele, o teu consolo trouxe alívio
a minha alma, né? Olha para você, o rei Davi escrevendo no livro de Salmos, né? 94, né? Versículo 19 ali. E também aqui a segunda parte da explicação, meus amados irmãos. Isaías 41, né? Versículo 10, aquele tema que eu sempre explico aqui nos vídeos anteriores, né? Que o Senhor está dizendo assim, no grande livro de Isaías: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu os segurarei com a minha mão direita vitoriosa, né? Ele sempre segurará com a mão direita vitoriosa. Então, para você não temer em momento nenhum, passa qualquer tipo de situação, não importa. Meus amados irmãos e irmãs, para quem está chegando agora, dá um like ao canal. Quem gosta do canal, é uma mensagem somente da palavra de Deus, né? No grande livro de Mateus aí, no capítulo aí 6, né? Versículo 31 ao 34, né? Que fala para você sobre o tema bíblico de preocupações, ansiedades, né? É o tema aí que para você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Às vezes as pessoas se preocupam como o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, né? Às vezes a pessoa fica tão preocupada nas coisas do mundo, né? Esquece as coisas do alto. E no livro aí, para você que está entendendo no livro de Mateus, Mateus também, livro capítulo 6, aí, versículo 27, é a explicação do tema de hoje. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Aí, a palavra de Deus também está escrito a explicação no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Quem de vós, né, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Quem que pode acrescentar mais uma hora na sua vida? Ninguém, né? Então, no livro de Salmos, somente Deus que pode fazer isso. Somente Deus. Salmo 23, né, no grande livro de Davi, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, né? E não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, né? Então, quer dizer, Salmo 23 aí, mais conhecido da Bíblia. Salmo 23, né? O versículo é 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal nenhum, né? A sombra e a morte. Eu não temerei mal nenhum, perigo nenhum, né? Pois tu está comigo, né? Mesmo no vale, o Senhor está com a gente, né? E a tua vara e o teu cajado me protegem, né? Então, a palavra de Deus está escrito mais 300 vezes essa palavra na Bíblia. Não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor, a todo momento, está aí para ajudar. A mão dele está sempre estendida e não encolhida, né? Como eu disse lá no livro de Isaías 59, versículo 1, ele fala que a mão do Senhor está sempre estendida para te ajudar, para te fortalecer, né? Para te abençoar a todo momento, né? Às vezes as preocupações aí do mundo acaba deixando você, né, assim, numa situação difícil que você não entende as coisas espirituais de Deus, porque você está vendo no lado só material, né, meus amados? Então, se você depositar a sua confiança no Senhor, jamais a sua ansiedade, né? Você tem que depositar a sua confiança no Senhor, porque a ansiedade faz parte, às vezes, da nossa rotina, porque queremos a todo momento as preocupações que acontecem na vida, mas devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Em Apocalipse, né, capítulo 21, versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. A antiga ordem já passou. Então, quer dizer que Apocalipse 21, versículo 4 ali, fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, todo o seu sofrimento que você passa, às vezes, na noite, por preocupações, né? A explicação do tema hoje é ansiedade, preocupações aí, bíblico, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34. E Apocalipse também fala sobre isso, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro e nem dor. Quer dizer, toda tristeza, todo choro vai sair, né? Porque o Senhor é contigo. O Senhor é o consolo da sua vida, da minha vida. É Ele que te abençoa, é Ele que te protege, é Ele que te liberta, Ele que transforma. Não há outro, né, que pode fazer isso na sua vida e na minha. Então, é o Senhor poderoso, né,
E a última explicação do tema aqui também está escrito no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e os, Ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Então, quer dizer, Salmo 55, versículo 22 também está escrito sobre o tema de hoje. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Olha lá, entregue as suas preocupações ao Senhor, né? E Ele o sustentará e jamais permitirá que um justo venha cair. No Mateus capítulo 13, o versículo 22, meus amados irmãos e irmãs, quando a semente que caiu, né, a parábola lá do semeador, Mateus 13, né, versículo 22, ele diz que quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, né? Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, né? Tornando-se infrutífero. Quer dizer, ele ouve a palavra, né? O que é a riqueza do mundo, né? Ele ouve ali a palavra está lá, ele ouve a palavra, né? Quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Ele ouviu a palavra, né? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Ele ouviu a palavra, né? Mas, aí tem o mas a preocupação, tá vendo? Sobre preocupações. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, né? Sufocou e tornando-se infrutífera a palavra para ele. Não teve valor para ele. Mas a palavra de Deus tem valor para aqueles que confiam, porque o poder da palavra é tanto na minha vida como também na sua. O poder da palavra de Deus, ela é poderosa para nos ensinar, para nos corrigir, né? E ela é poderosa porque ela tem poder. Para todos que nela crê. Se você crê que a palavra tem poder, né? A palavra do nosso Senhor tem poder. Se você crê e não duvidar, com certeza ela tem poder para a salvação da nossa vida, né? Está escrito lá em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho no Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, tanto do judeu como do crente. Então, quer dizer, ele é poder de salvação, né? Poder de Deus para a salvação. Então, você tem que depositar a sua confiança no Senhor. Em Romanos 8, né, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus é na minha vida, se Deus é na tua vida, todos os problemas aí está entregue na mão do Senhor, né? Eu disse lá que consagre, né? Consagre-se ao Senhor, né? Os seus planos serão bem-sucedidos, né? Então, a palavra, ela é maravilhosa, meus amados irmãos. O tema de hoje é muito poderosa, a palavra de Deus, né? Para você entender o Evangelho de Cristo, não vos preocupeis, né? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, né? Está escrito na palavra de Deus. Às vezes a pessoa se preocupa, né? A todo momento, porque é natural no homem, né? É natural as coisas acontecer, mas quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, Ele pode, né, fazer para a minha vida, fazer para a sua vida, né? Para que a gente prospere, para a gente ter uma vida, né, abençoada, né, a todo momento, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Olha aqui para você ver. No livro de Salmos, né, 23, versículo 4, ó, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né? E não temerei, não tenha medo, não temerei perigo algum, né? Pois tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Então o Senhor protege todos aqueles que estão aí em perigo, todos aqueles que estão aí preocupados, né? Às vezes ficam ansiosos, né? Com tantos problemas aí, né? O que mais atinge a população aí é a área financeira. Todo mundo, né, que tem problema com a área financeira, com certeza, né, atinge psicologicamente, emocionalmente. A pessoa às vezes não dorme direito, não tem paz. Por quê? Pela situação financeira, né? Mas quando a gente depositar a nossa confiança no Senhor, Ele está aí, né, no controle de tudo da nossa vida. E o tema de hoje, meus amados irmãos, é o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, né? Os gentios que correm atrás dessas coisas, né?
Mas o Pai Celestial sabe o que vós precisam delas. Aí diz, busquem, né? Busquem em primeiro lugar, né, o reino de Deus. Estou falando para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, né, serão acrescentadas, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Às vezes as pessoas se preocupam já com o amanhã. Nem terminou a noite, nem terminou, nem, né, virou a noite ainda, as pessoas estão muito preocupadas com o amanhã, o que vai acontecer amanhã, né? Aí em 1 Pedro, a explicação do tema de hoje, capítulo 5, versículo 7, está escrito, lance sobre toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Vocês. Então lancem sobre toda a sua ansiedade ao Senhor, né? Toda a sua preocupação, você lance para o Senhor, entrega na mão dele, né? Porque ele tem cuidado de vocês, né? Salmos 94, versículo 19, está escrito, né? Quando a ansiedade já me dominava, ali, o rei Davi dizendo, e quando a ansiedade já me dominava no mais íntimo, né? O teu consolo trouxe alívio, né? E a minha alma, quer dizer, a proteção do Senhor trouxe alívio à alma de Davi, né? Aí você vem aqui na palavra, na explicação do livro de Isaías, lá que eu sempre cito, no livro Isaías 41, né, versículo 10, está escrito lá, não temas, né? Pois eu sou, olha lá, não temas, pois estou com você, não tenha medo, né? Pois eu sou o seu Deus. Então, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor segurará, com certeza, com a mão direita vitoriosa. Por isso que está escrito em Isaías também, 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida, está estendida, porque a prova vem aqui também no livro Isaías 41, versículo 10, que é lá, né? Não, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, né? E eu segurarei com a minha mão direita, eu segurarei. Então quer dizer que a mão do Senhor não está encolhida para te ajudar, para te salvar, para te proteger, né? Ela está sempre, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então a mão do Senhor está sempre estendida. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Quem de vós, né? Quem de vós que se preocupe, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida, né? Em Salmos 23 aí diz, né, a explicação do tema de hoje, mesmo que eu ande, né, no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, né, pois tu estás comigo. Então, novamente, o Senhor está conosco. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, né? Diz aí a explicação. Ele enxugará dos seus olhos, ele quem? O Senhor, toda lágrima, e não haverá mais morte nem tristeza. Toda tristeza, toda preocupação vai sair da sua vida. E nem choro e nem dor, né? Quanto choro, quantas lágrimas você chorou à noite, né? Preocupado, vários problemas aí, alheios da vida, né? Então, ó, ele enxugará dos seus, Apocalipse 21, versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, e nem dor. A antiga ordem já passou, né? Aí vem a terceira explicação, né? Que é o Salmo 55, né? Do rei Davi, que escreveu, porque ele estava ali também, né? No momento de angústia, no momento de preocupações, ele disse lá no livro dele, que ele escreveu, né? O livro de Salmos 55, versículo 22, entregue as suas preocupações ao Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que um justo venha cair. Quer dizer, entrega as suas preocupações ao Senhor, e ele sustentará, ele vai te sustentar a todo momento. Se você não colocar dúvida, não colocar obstáculo, que é tudo que o inimigo quer, é colocar obstáculo, tá, na sua vida, para que você desvie do caminho do Senhor, né? Jesus disse lá em João 8, versículo 12, né? Eu sou a luz do mundo, né? Quem me seguir jamais andará nas trevas e verá a luz da vida, terá a luz da vida. Então, eu sou, Jesus dizendo em João 8, versículo 12, eu sou a luz
do mundo. Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem me seguiu jamais andará nas trevas, né? Terá a luz da vida eterna, né? Então, no livro de Mateus 13, versículo 22, a palavra diz lá, a parábola do semeador, né, que um deles escutou a palavra, né, mas não foi frutífera. Por quê? Porque quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, né, as coisas do mundo preocupou, e ele não deixou de confiar nas coisas de Deus para confiar só nas coisas do mundo, mas a preocupação desta vida, o engano, porque tudo é passageiro, né, o engano, é uma ilusão, né, porque nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar, como está escrito em Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Né? Então lá vem, ó, Mateus 13, versículo 22 diz que quando a semente, né, que é a parábola do semeador, quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra do Senhor. Mas a preocupação desta vida, né, o engano das riquezas deste mundo, a sufocaram a palavra, né, tornando-se infrutível, não teve valor para ele, a palavra do Senhor. E Romanos 8, né, que eu disse, que é versículo 31, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Jeremias ali diz que, a palavra do Senhor diz assim, que consagre-se ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você entregar o caminho ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas. Seus planos serão bem-sucedidos. Você vai se prosperar. Você vai ter uma bênção na vida. Né? Entregue suas preocupações, entregue seu caminho ao Senhor. Não importa a sua situação, a qual você esteja passando. Principalmente quando atinge, né? A mais área financeira é que atinge as pessoas. As pessoas ficam preocupadas, né? Pagar conta, pagar as coisas que precisam, né? E isso acaba atingindo mesmo, emocionalmente, psicologicamente. É isso que o inimigo quer. Ele quer vir matar, roubar, destruir sua fé, seu relacionamento com Deus. Né, meus amados irmãos e irmãs? Para quem está chegando agora, se essa mensagem de hoje está sendo, né, frutífera, né? Não infrutífera, mas frutífera, tenha frutos. Né? Essa mensagem está sendo importante da palavra do Senhor, né? Porque aqui é só o entendimento da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Se a palavra está sendo interessante, dá um like, né? Se inscreve no canal, compartilha o canal, né? É @Ricardo Marcondes 1979. Caso você não queira dar like também, não quiser compartilhar, também não tem problema. Fica na imensa paz do Senhor na sua vida, né? Paz de Deus na sua vida, tá? E eu digo amém também para vocês do mesmo jeito, tá bom, meus amados? Uma oração aí para vocês entender a importância da palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria que Deus dá para cada um. Só a gratidão, né? O livro de Mateus fala sobre as preocupações, tá? Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34, fala sobre preocupações deste mundo, sobre ansiedade, né? Mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Aí diz lá, ele deixou claramente, né? Ele deixou claramente aqui o livro de Mateus, capítulo 6, né? Versículo 31 a 34, ele diz, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã. Deixe o amanhã para o Senhor. Porque o amanhã, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Né? Viver no mundo não é fácil. Mas se você depositar sua confiança no Senhor, Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, tudo pode mudar. É a mudança e a transformação da sua mentalidade. É você tem que colocar a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é a palavra de Deus. A prioridade na sua vida, na minha vida, é as coisas espiritual, não as coisas materiais. As coisas materiais são passageiras, tá, meus amados irmãos? Nada trouxemos e nada levaremos neste mundo. Né? O Senhor disse lá em Mateus, que ele disse, mesmo no livro de Mateus, que ele disse, né, que aquele que larga pai, mãe, filho, né, esposa, né, irmãs, terras, por amor a mim, receberá 100 vezes, né, a recompensa, que é os céus, né, a vida eterna. Então, às vezes a pessoa fica preocupada com tantas coisas deste mundo, esquece das coisas do alto.
E a Bíblia diz, prova sobre isso, que é lá no livro de Colossenses 3, versículo 2, diz: pensai-vos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, mas as pessoas só pensam nas coisas materiais, nas coisas terrenas da terra. Esquece que o Senhor prepara tudo. Ele está no controle, Ele que dá ali, ao abrir os olhos, ao acordar, Ele que dá o fôlego de vida, né? Você tem que agradecer a Deus por tudo, né? Eu particularmente agradeço a Deus desde o meu nascimento até no dia de hoje, não importa a situação que eu passo, não importa a minha situação financeira, né? Que eu sei que afeta todo mundo, afeta até a mim, né? Não tirando, né? Todo mundo afeta a situação financeira. Mas se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas. Se você consagrar ao Senhor, seus planos serão bem-sucedidos. Confie e não duvide, né, do poder de Deus, do poder da palavra de Deus, tanto na minha vida como na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso, cheio de bênção, né? Que você possa ter um entendimento dessa palavra de hoje. Não esteja ansioso, não esteja preocupado, né? Confia no Senhor, né? Lancem a sua ansiedade, né? Lancem toda a sua ansiedade, ó, por aquele que tem cuidado de vocês, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim, ó, lancem sobre toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele está no controle, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa, né? Tá bom, meus amados irmãos? Vou fazer uma oração para você, para que Deus possa iluminar o teu caminho, a tua vida, né, e a sua família. Amado Deus Todo-Poderoso, Pai, pelas tuas mãos eu entrego, meu Pai, lanço, né, toda a ansiedade do mundo em tuas mãos, toda a preocupação, tanto na minha vida, tanto na vida dos meus irmãos, meus amados aí que estão vendo o canal, as minhas irmãs, né? Lança a ansiedade, as preocupações diárias aí, na vida de cada um, Senhor, entregada nas suas mãos, porque a sua mão é poderosa e vitoriosa para nos abençoar, para nos proteger, nos libertar, derramar transformação sobre as nossas vidas, né? Da cura e libertação, né? Só o Senhor que pode por nós, né? A tua palavra diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Todo mal cai por terra, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, né? Todo aí, todo problemas aí, a lei, todas as preocupações vai cair por terra, porque a tua palavra tem poder, sim. A tua palavra é divina, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos liberta, né? A tua palavra diz que até a vida eterna está nela. Aquele que examina a sua palavra, está escrito lá em João 5,39, examinai a escritura que julgai e ter nelas a vida eterna. Então, a vida eterna depende da palavra. O conhecimento vem para mim, para a minha vida, para cada um de vós que veja a palavra. Você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Para você seja consagrado aí no Senhor, para que seus planos serão bem-sucedidos, tanto nos meus como nos seus. Esse é meu desejo. Tá bom, meus amados irmãos? Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Espero que a mensagem de hoje foi totalmente frutífera, né? Que foi totalmente aí válida para você, porque a palavra de Deus, ela tem poder tanto na minha vida como na sua vida. Que a paz do Senhor venha reinar. Amém, meus amados irmãos?